Contraponto Cinema está começando. A nossa dica da semana é o filme No Limite do Amanhã. I'm about to tell you sounds crazy, but you have to listen to me. Your very lives depend on it. This is not the end. You see, this isn't the first time. Now, we've had this conversation. What day is it? Judgment Day. You just came in with the fresh recruits. Com a participação do grande ator Tom Cruise, e que conta uma história excelente, que tem muita coisa para a gente discutir. E aqui no Contraponto a gente vai falar um pouquinho sobre esse enredo, que é um enredo diferente, né, Zé Luiz? A gente no filme demora um pouco a entrar na história, a entender qual é a trama que existe ali por detrás desse No Limite do Amanhã. Então vamos falar um pouquinho sobre essa história? É interessante, uma ficção científica, que a gente pode... questão de invasão dos aliens, né? Os aliens invadiram ali a Europa. Tem algumas citações interessantes, aliás, tem muitas citações interessantes nesse filme. Primeiro, do ponto de vista histórico, tem algo que é o desembarque na Normandia, o dia D, né? Aqui, então, no caso, são os ETs que invadiram a Europa, né? Lembrando aí os nazistas, né? Que foram tomaram a França, e os aliados desembarcam no chamado dia D, o desembarque da Normandia, onde aliados, vários países, Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, Canadá, etc., desembarcam na Normandia para tentar retomar a França e da França, né, o resto da Europa. Então tem essa citação histórica interessante. Os aliens tomam conta, né, da Europa, não chegam, o filme está ali à beira de invadir o Reino Unido, né, a ilha, e eles planejam então um grande desembarque na Normandia, né, que seria esse dia D. E aí tem outras citações interessantes do cinema também. Um filme que eu vi que eu gostei muito, é um filme antigo, né, de 1993 esse filme, que chama O Feitiço do Tempo. Mas é um filme que vale a pena, o telespectador, é uma boa distração e que traz, assim, para mim foi a primeira vez que trouxe esse tema no cinema, dessa repetição, da pessoa ficar aprisionada no tempo, aprisionado no mesmo dia. Depois isso foi explorado, alguns seriados, por exemplo, um seriado que eu gosto muito, que chama Supernatural, que também tem um episódio onde eles ficam presos no mesmo dia. Eles começaram a explorar essa coisa. É porque na história do No Limite do Amanhã, o personagem principal acaba se tornando um soldado, né? Ele tinha um posto de oficial. Ele era um oficial, mas de informação, de relações públicas. E que acaba sendo sujeito à guerra. Rebaixado, vai soldado, vai para a guerra. Vai para a guerra. Para o desembarque. Isso. E toda vez que ele morre, ele volta ao mesmo ponto do dia anterior em que ele é convocado. Então, ele demora também, ou seja, nós, telespectadores, demoramos a entender qual que é a lógica do filme, mas o personagem também não entende exatamente o que está acontecendo, até ele perceber que tudo que se passa no dia dele é repetido. E entender que quando ele morre, ele volta àquele ponto e repete. Isso faz a pessoa perceber que deve ter alguma razão para ela repetir isso tantas vezes, né? Será que não é um convite à mudança, Zé Luiz? Pois é, isso é interessante. Eu vendo o filme, e assim, ele passa por todo dia, porque como ele fica aprisionado naquele dia muito tempo, né? Ele repete o mesmo dia, mas muitas vezes. Aí comecei a pensar, falei, nossa, tem que ter um preparo psicológico para dar conta. Todo dia ele passa pelas mesmas humilhações, pelas mesmas violências. Falei, nossa, como é que o cara dá conta disso? E por mais que ele tente intervir, acho, isso é um ponto importante, por mais que ele tente intervir, ele vai percebendo que pequenas intervenções são insuficientes, né? Porque ele faz uma intervenção, mas de alguma forma as coisas retomam o seu curso natural, que aqui é um tema problemático, mas vamos tratar dessa forma por enquanto, né? Como se existisse uma naturalidade nos acontecimentos e que eles fossem, que eles estivessem de uma forma inescapável a esse destino. E aí eu comecei a pensar isso, dessa coisa da repetição. Falei, nossa, mas
Esse é o cotidiano das pessoas. São milhões de pessoas, né? As pessoas, a gente vive isso. Né? Talvez nós, como professor, muda a turma, mudam os desafios, a nossa vida não é tanto, mas a gente tem, obviamente todo mundo tem rotina. E às vezes você tem rotinas que são rotinas opressoras, né? De pessoas que às vezes passam... você imagina só, acorda todo dia... Repetitivas à exaustão. A exaustão, né? Todo dia acorda, fica 2, 3 horas no ônibus, né? É humilhado, o cara mora numa comunidade, é diariamente humilhado pela polícia. Porque você aí tem sai de casa, pega o ônibus, chega no trabalho, tem um gerente sacal te enchendo o saco, aí você pega de novo o ônibus, chega em casa cansado, vai dormir, no dia seguinte você acorda, a polícia te enche o saco, o transporte coletivo não funciona, tem um gerente enchendo o saco. Aí eu falei, pô, mas o Tom Cruise aguenta isso, mas tem gente que aguenta isso, né? Anos a fio. Né? O pior é uma rotina de opressão, porque a gente pode falar aqui de uma rotina, mas alguém que vive confortavelmente você pode dentro de uma rotina gostosa. Você saiu de casa, a gente está falando aqui, fazendo no seu helicóptero, né, para ganhar seus milhões. Fazendo uma comparação, até com menos do que isso, dá para ter uma rotina confortável. Mas a gente fala aqui do caso do Tom Cruise, comparando com uma rotina como algo opressora, né, porque no filme ele é humilhado o tempo inteiro, ele está numa situação de adversidade. Então, essa sua ideia me parece ter remetido a esse trabalhador sofrido, porque ele vive uma rotina de guerra, né? Uma rotina de opressão, uma rotina de adversidade, por mais que ele fale, não, hoje então eu vou trabalhar mais porque eu quero ter um dinheiro para poder pelo menos tirar férias com os meus filhos, e aí ele chega em casa, o filho quebrou a perna, ele vai ter que gastar porque ele não tem plano de saúde, ele vai ter que fazer alguma coisa que ele não estava esperando, e aquele dinheiro que ele usar para as férias, ele não vai, ou seja, essa mesmo, a tentativa de mudar pode dar a sensação de frustração de que, no fundo, as coisas acabam acontecendo do mesmo jeito. E eu acho que essa é uma segunda ideia que o filme traz, né? Eu acho que a primeira, essa coisa dessa repetição da violência e da humilhação, que é muito comum entre nós, né? Muitas pessoas, milhões de brasileiros passam por isso diariamente, né? E essas tentativas de sair, eu acho que levam uma coisa interessante. Primeiro, para a gente fugir disso, a gente precisa conhecer. Né? Exatamente. Só o conhecimento vai nos libertar dessa opressão. Isso está presente no filme porque ele vai conhecendo, à medida que ele vai passo, conhecendo, ele vai inventando. Ele vai conhecendo melhor o inimigo. Novas possibilidades de romper com esse... De rompendo com essa repetição. Isso. Então o conhecimento é uma forma de libertar-se. E aí que leva a uma outra coisa, que esse inimigo, porque também não adianta o combate que você falou aí, esse combate individual, né? Esse ataque individual. Ele vai percebendo, ao conhecer o inimigo, ele vai conhecendo que o inimigo é sistêmico, né? Que ele funciona como um sistema. E que enquanto ele não destruir o sistema, ou seja, que é o que faz aquilo tudo funcionar, você tem um cérebro que faz aquilo tudo funcionar, né? Enquanto ele não destruir esse inimigo que é sistêmico, ele vai continuar repetindo. E aí quando ele tem uma última chance, né? Porque se você está levando essa vidinha repetida e opressora, pode ter certeza que tem um cérebro por detrás disso, né? Que quer que você faça essa vidinha, né? A sua opressão diária, e que está ganhando com isso. Então, eu achei fantástico o filme. É uma ficção científica muito bem feita. Faz, como eu disse, citações a filmes de cinema muito interessantes. Eu tinha até anotado aqui, além do filme Feitiço do Tempo, né, uma citação a Tropas Estelares, que é um filme meio fascistoide, que coloca o inimigo como um monstrengo, assim, mas tem uma citação ao Distrito 9, que é um filmaço, que a gente já comentou aqui há mais tempo, e o Matrix Revolutions, quando eles usam exoesqueletos, né? Que até agora, na abertura da Copa do Mundo, teve um brasileiro desenvolveu um exoesqueleto, onde ele funciona com o cérebro, eles vão ter exoesqueletos com armas, etc., para lutar contra esse inimigo aí. Então, citações interessantes, é uma montagem interessante. Porque cumpre esse papel metafórico, né? De a gente conseguir enxergar tanta coisa, tem tantos olhares que podem ser explorados por meio desse filme. Obviamente, se a pessoa quiser enxergar, né? Ou senão pode ser só um filme de luta mesmo. Pode ser um filme de luta, um filme que de no luta, final, aquela coisa. Bonitinho no final o mocinho venceu. Que aí não Mas eu espero que o nosso telespectador possa ir além disso e conseguir compartilhar com a gente de toda a riqueza que o cinema traz por meio dessas obras de arte,
que é uma reflexão crítica, né, e uma reflexão que a gente pode transportar para o nosso cotidiano. Bom, essa fica aí como a nossa recomendação da semana. Semana que vem, Contraponto Cinema volta trazendo mais novidade para você.